Olá, olá, olá! Aqui é a professora Márcia. Eu estou aqui para falar de história um pouquinho. Então eu gostaria que você pegasse seu material e vamos conversar um pouquinho sobre um tema bem interessante que é a crise do Império Romano. Como vocês já estão carequinhas de saber, o Império Romano foi um dos maiores impérios da história humana. Ele, juntamente com a Grécia, se tornaram as civilizações clássicas, ou seja, civilizações que influenciaram diretamente as sociedades modernas. No caso do Império Romano, ele também se torna um grande império, principalmente pela expansão territorial que ele atingiu. E foi justamente essa expansão territorial que provocou mais tarde o enfraquecimento e a ruína do Império Romano. Então vamos começar discutindo as causas da crise do Império Romano. Essas crises começaram por volta do século III. Então, o primeiro grande motivo dessa crise é justamente isso que eu tinha falado para vocês: a extensão territorial do Império, que dificultava a administração e controle militar. Ou seja, quanto mais o Império Romano se expandia, mais fraco era a manutenção dessas novas conquistas. E o que aconteceu? Acontecia rebeliões, ou seja, povos conquistados se rebelavam contra o controle romano e aí começavam o processo de conquista dos outros territórios romanos. Um outro ponto também interessante sobre isso é que, além dessa crise na manutenção desses novos territórios conquistados pelo Império Romano, ainda tinha uma questão também de crise interna. Dentro do Império, em Roma, existia um conflito muito grande de interesses, principalmente econômicos, principalmente políticos administrativos, entre patrícios e plebeus. Ou seja, o Império estava provocando nele, surgindo nele vários focos de crise, tanto internamente quanto externamente nas suas colônias, nas suas terras conquistadas durante a expansão do Império Romano. Com essa crise na manutenção dessas terras conquistadas pelos romanos, o que ocasionou? O enfraquecimento da principal mão de obra, que de lá vinha as riquezas, que era as dos escravos. Então, o que acontecia? Como eles não tinham mão de obra escrava, que aí eles trabalhavam na lavoura, trabalhavam no comércio, nas outras produções, né, na manutenção das casas e dos palácios. Então, o que acontecia? Atingiu diretamente a economia romana. Atingindo a economia romana, ou seja, os produtos começaram a ficar muito caros. E justamente esse grupo que estava querendo uma participação maior política, administrativa, no caso os plebeus, foram os mais atingidos, ou seja, inflamou ainda mais o problema interno romano. Um outro ponto também que provocou a crise do Império Romano foi o crescimento de uma religião chamada cristianismo, que ele contestava, que ele criticava, e é lógico, contra a situação romana naquele período. Só lembrando que a religiosidade romana naquele período era politeísta, ou seja, adoração a vários deuses. Já o cristianismo não, ele é monoteísta e ele prega a não escravidão, ou seja, o Império Romano estava sendo atingido por vários lados, tanto na questão da rebelião das colônias conquistadas, tanto internamente na disputa política, como no surgimento, por exemplo, de novas religiões. Ainda tinha um outro ponto que é colocado aí nesse slide. Muitas cidades romanas começaram a práticas de corrupção, como
por exemplo, sonegando os impostos. Ou seja, o que estava ruim, a cada hora estava piorando mais ainda. Bom, deixa eu falar um pouquinho quem eram esses bárbaros, que essa é a principal causadora da queda do Império Romano. São os povos que eram conquistados, que foram conquistados durante a expansão. Visigodos, vândalos, ostrogodos, suevos, francos, anglo-saxões e alamandos, entre outros povos bárbaros. Só para efeito de informação, o termo bárbaro significa qualquer povo que não fosse romano. Então, quando esses povos começaram a sua expansão de conquista ou de reconquista, né, de conquista dos territórios que eram anteriormente dominados pelo Império Romano, o que aconteceu? Na tentativa de manter o Império Romano, houve uma ideia muito, eu achei, talvez eles achavam que dividindo o Império Romano ia dificultar a entrada desses bárbaros no Império. Só que aí a gente observa que se ele dividir o Império, ele não fortalece, ele enfraquece. E devido a essa dominação, conquista desses povos bárbaros, começou um processo bem interessante que deu origem ao próximo período, que é a Idade Média, que é um processo chamado de ruralização. Isso aí é um outro assunto, eu vou deixar para a próxima aula, que é o chamado processo de ruralização, devido à invasão e toda aquela lista enorme de causas da crise do Império Romano, ok? Então, antes de encerrar, deixa eu dar um recadozinho. Você pode encontrar esse texto lá na página 38 do seu livro, você que é do ensino médio, 38 do seu livro, mas você pode procurar esse conteúdo e mais informações, é lógico, você pode encontrar em outros livros, você pode encontrar em internet, e caso você não tenha entendido algum ponto que eu expliquei, ou eu passei muito rápido a explicação, entre em contato comigo pelo nosso grupo de WhatsApp, que eu estarei à disposição para tirar qualquer dúvida, ok? Ou me corrigir. Até a próxima. Tchau!